Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta. Se você assistiu a aula de rastreamento, provavelmente você ficou, enfim, mais até interessado em entender de uma forma um pouquinho mais pormenorizada o diagnóstico da depressão. E especialmente no contexto que a gente vem trabalhando, que é o diagnóstico da depressão em pacientes com doenças cardíacas. Então, essa aula, ela segue, ela vai, enfim, a gente indica que a pessoa já tenha visto a aula de rastreamento, né? Para chegar nessa aula já com aquele conteúdo que a gente falou lá. Então, o transtorno depressivo maior, ele é o nome que a gente dá para depressão que é suficientemente grave para ser considerada uma entidade clínica. A gente tem que tomar cuidado porque existe uma banalização muito grande do termo depressão. Então, é muito comum você ouvir as pessoas falarem: estou deprimido, né? Ou fulano é deprimido, é depressivo. Óbvio que quando uma pessoa fala uma coisa desse tipo, a gente pode estar com uma pessoa com um transtorno depressivo maior, né? Pode ser o caso, mas pode não ser. Podem ser apenas sintomas, ou às vezes sintomas até de outra doença. A depressão é comum, mas não é tanto, né? Então é isso que a gente quer, essa ideia que a gente quer passar para vocês. A depressão é responsável mais ou menos por 5% do impacto, né, da carga global de todas as doenças, o que é semelhante a condições muito importantes como a doença coronariana e a diarreia. Ao longo da vida, a gente tem uma prevalência de 2 a 7% de depressão. Seria em torno de, uma prevalência pontual de 2 a 7%. E a prevalência ao longo da vida de 16 a 20%. Então isso gera aquele dado que muito se fala em jornais, revistas, de que uma em cada pessoa terá depressão ao longo da vida. É verdade. Os estudos mostram que é entre 16% e 20%. Mas em uma prevalência pontual, você vai ter aproximadamente uma em cada 20 pessoas, né? Se você pegar num ponto no tempo. A depressão é 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens. E não se observam diferenças étnicas quando a gente exclui as condições socioeconômicas ou o nível de educação. Então isso é para mostrar que a depressão, muito se fala às vezes, né, especialmente nas camadas mais pobres, que é uma doença de rico. Não, não é uma doença de rico. Na verdade, ela tem uma prevalência muito parecida em todos os níveis socioeconômicos e educacionais, tá? A idade média de início da depressão é entre 30 e 35 anos. Porém, é uma condição que tem uma incidência, você vai ver, ao longo da vida toda. Você vai ver indivíduos que desde a adolescência apresentam depressão, adultos jovens, adultos plenos, adultos velhos, idosos. Ela afeta praticamente todas as idades. A depressão ainda persiste como um transtorno subdiagnosticado e subtratado pelos médicos. Então, existem alguns fatores etiológicos da depressão. Então, os modelos mais comuns atualmente são modelos que contemplam a interação entre o gene e o ambiente. Então, uma predisposição genética e fatores ambientais. Então, estima-se mais ou menos que existe uma carga genética de 40% na depressão, como predisposição individual. Existe uma concordância entre gêmeos homozigóticos entre 40% e 50% e uma transmissão genética entre 33% e 42%. Quase certeza que seja uma herança poligênica, ou seja, não mendeliana, em que a gente tem
várias variáveis genéticas que montam um mosaico de maior ou menor vulnerabilidade. Não existe um gene só que esteja associado à depressão, isso a gente já sabe. João, quais os fatores ambientais que se relacionam? Então, eventos adversos precoces, como perda de pais, percepção de falta de carinho, baixo suporte social, abuso físico ou sexual na infância, estão associados à depressão. E esses efeitos adversos na infância, eles geram desdobramentos neurobiológicos. Então você vai ter, como uma resposta a esses efeitos adversos, uma resposta de estresse, né, envolvendo fator de liberação de corticotropina, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, o que gera uma maior vulnerabilidade aos transtornos afetivos e também ansiosos na vida adulta. Então vocês vão ver que tem uma certa similaridade nesse tipo de vulnerabilidade também para os transtornos ansiosos, que a gente vai falar aqui numa próxima aula do diagnóstico dos transtornos ansiosos. Bom, em termos de apresentação clínica, pessoal, é óbvio que a gente já viu a escala PHQ-9. Vocês viram que a escala PHQ-9 ela tem perguntas que se relacionam a 9 sintomas ou critérios de depressão. A gente agrupa esses critérios em 5 domínios, né? Humor, cognição, psicomotricidade, biorritmicidade e volição. No humor, geralmente a gente tem um humor polarizado para depressão, né? Sentimento expresso de observação de tristeza na maior parte do tempo, e a anedonia, né? A perda de capacidade de sentir prazer nas atividades habituais da vida. Em termos de cognição, a gente vê um indivíduo com dificuldade de concentração, déficit de atenção e também prejuízos na memória, né? Isso em alguns grupos, por exemplo, como o grupo de idosos, pode se confundir até com sintomas cognitivos demenciais. É um grupo em que o diagnóstico pode ser mais difícil. Então, se existem sintomas também, outros sintomas de depressão, isso indica uma maior probabilidade de depressão. Se existem só critérios de cognição, sintomas de cognição, aí podem indicar uma maior chance de um quadro demencial, né? Então, é um diferencial importante. A psicomotricidade, que a gente tem a lentificação psicomotora, sensação de fadiga, diminuição da volição, né, da energia, vontade ali de fazer as coisas, e até uma inquietação, que não seria o mais clássico para um quadro depressivo melancólico, mas que se apresenta num quadro que a gente chama de depressão atípica, né, que é depressão com inquietação. Em termos de sintomas neurovegetativos, o que a gente tem? Pode ter aumento ou diminuição do apetite com alteração do peso. Lembrar disso, pessoal, sempre tentar quantificar se houve ou não alteração no peso e de quanto. Então, os manuais diagnósticos, eles falam para a gente ver se teve ou não uma perda ou aumento de peso de 5% do peso ou de 5 quilos. Por quê? Porque simplesmente o aumento ou a diminuição do apetite, ele não é ele é muito prevalente. Se a gente sair por aí perguntando para as pessoas se elas estão com mais ou menos apetite ultimamente, vocês vão ver que a grande maioria vai relatar um aumento ou diminuição, geralmente até aumento mais comum. Então, para quantificar isso, veja se a pessoa está tendo uma alteração do peso significativa, ou 5 quilos ou 5% do peso. Além disso, alterações do sono, que podem ser dificuldade para iniciar, manter o sono, ou despertar precoce, sensação de sono não reparador, ou até o contrário, que é a hipersônia, um aumento nas horas, né, de sono. Além disso, a disfunção sexual, que pode ser manifestada na diminuição ou perda do desejo, disfunção erétil e ejaculação precoce, tá, pessoal?
Avolição, que pode ser a diminuição da vontade de fazer as coisas habituais, vontade de morrer e até tentativas de autoagressão. Então, chegando, né, pensamento de morte, ideação suicida e até a própria tentativa, né, que seria o sintoma mais grave da depressão. Esse sintoma, pessoal, sempre que a gente vai avaliar um indivíduo e ele apresenta pensamento de morte com ideação suicida, isso indica uma avaliação do especialista. Então, independente do rastreamento, independente do nível de sintomas que você vai avaliar com a tua escala, indique o tratamento do especialista, né? Uma avaliação. O pensamento de morte por si só não caracteriza isso, mas a ideação de suicídio, né, de pensamento de fazer alguma coisa contra si mesmo, ela indica uma avaliação de um profissional. O pensamento de morte, que é pensar em morte, pensar muito em como seria se eu morresse, isso apenas não indica avaliação. É um sintoma até que tem certa prevalência nos indivíduos com depressão. Outros sintomas que são comuns e podem estar relacionados do pensamento, da senso-percepção, então, preocupações frequentes e por vezes exageradas, pessimismo, desesperança, podendo correr ideias de ruína, niilismo, baixa autoestima, ideias de desvalia, sentimento de culpa inapropriado e a hipocondria, né? Da senso-percepção, alucinações. Lembrar, alucinações podem ser alterações dos qualquer um dos 5 sentidos, né? De origem psicopatológica, de origem psíquica, né? Então, a alucinação auditiva, que é a mais comum, que ela pode ocorrer em, sei lá, um pouco menos de 10% dos casos, e aí caracterizaria a depressão psicótica. Então, também é um tipo de caso que não é um caso para o manejo do clínico geral, do cardiologista. A gente indica que você encaminhe para um especialista, para um psiquiatra, para um melhor manejo. O diagnóstico. Nem sempre é fácil da gente distinguir um estado de humor patológico e uma reação afetiva normal. Então, como a reação de luto ou perda, por exemplo, término de relacionamento, essas coisas. Então, algumas características podem te ajudar a definir o diagnóstico e a necessidade da intervenção terapêutica. Então, exemplo, facilidade com que um estado emocional intenso é desencadeado sem necessariamente ter acontecido um evento estressante na vida daquele indivíduo. Então, eu vou dar um exemplo de um paciente que eu tive, em que ele saiu de casa e teve um pequeno problema com o carro. Pequeno problema que se resolveu em questão de 5 a 10 minutos. E aquilo deixou ele muito depressivo o dia todo. Ele chegou atrasado no trabalho, não tinha nenhum compromisso assim, muito especial no trabalho, nada demais, mas aquilo deixou ele num estado depressivo. Se a gente avaliar, é uma reação em que é um nível de resposta emocional que ela não é adequada para o tipo de situação ocorrida. Então, o indivíduo com depressão, ele tem essa tendência, ele tem uma tendência de ter uma reação emocional mais intensa do que o adequado para o tipo de situação. Além disso, a gente tem uma tendência do estado depressivo persistir por semanas, por meses, por anos. Então, os manuais diagnósticos, eles pedem 2 semanas sequenciais de sintomas para que o indivíduo seja diagnosticado com depressão. Ok, esse é um limite mínimo, mas no quadro de depressão, o que a gente vai ver é que o quadro realmente ele permanece por meses, por anos. Muitas vezes os pacientes demoram para nos procurar. Então, o que a gente vê é que o indivíduo está, às vezes, há 1 ano deprimido, ou meses, né? Então, isso é muito comum, e isso é um indicativo de depressão. Nos estados afetivos mais reacionais, eles tendem a melhorar ao longo dos dias, semanas. Além disso, o prejuízo funcional, no caso da depressão, ela é mais quantificável, você consegue enxergar. Então,
você vê o impacto, e vê o impacto nas várias esferas de vida do indivíduo, não só em uma. Então, família, trabalho, relacionamentos sociais, tudo parece afetado pela condição. Então, nesse caso, a gente tende a fazer o diagnóstico de depressão também. Dificuldades, pessoal, do diagnóstico no paciente com doenças cardíacas, né? Então, o sintoma de fadiga, adinamia, ele pode ter também como origem a doença cardiológica. E muitas vezes pode também ser efeito colateral de uma medicação cardiológica, como o beta-bloqueador, por exemplo, né? Então, isso gera uma dificuldade. Então, como que você deve fazer o diagnóstico de depressão? Você deve pesquisar os outros sintomas de depressão. Então, se o indivíduo tem fadiga e adinamia, mas não tem humor depressivo, não tem anedonia, é muito difícil que ele esteja tendo uma condição de depressão. Até porque esses dois sintomas, como vocês lembram na aula de rastreamento, são os dois sintomas que devem estar presentes para a gente investigar a depressão. Se eles não estiverem, se não tiver humor deprimido e não tiver anedonia, lembrando que a falta de prazer nas atividades habituais, pode ter qualquer coisa, mas não depressão. Pode ter uma outra condição psiquiátrica, mas não depressão. Além disso, os indivíduos têm uma maior negação, uma maior evitação e uma maior abandono do tratamento e também uma maior gravidade dos sintomas depressivos no paciente cardiológico, uma maior associação com a ansiedade. Tudo isso dificulta não o diagnóstico, mas o tratamento da condição da depressão também. Então, a negação, a evitação, o abandono, ela atrasa o diagnóstico da depressão. Ela dificulta o diagnóstico da doença cardiológica. A comorbidade com a ansiedade também dificulta tanto o diagnóstico como o tratamento. E a gravidade prejudica especialmente o tratamento. Algumas outras classificações, pessoal, que também são importantes, né? Então, por exemplo, depressão bipolar. A gente recebe muito esse tipo de pergunta aqui na nossa plataforma. Depressão bipolar é nada mais, nada menos que a mesma depressão, transtorno depressivo maior, no contexto de um indivíduo que tem também mania, tem também o outro componente do transtorno afetivo bipolar. Então é isso. É uma depressão muito parecida com o transtorno depressivo maior, igual até, mas que acontece no indivíduo que tem transtorno bipolar. Como é que a gente sabe se o indivíduo tem transtorno bipolar, afetivo bipolar? A gente tem que pesquisar na história dele se ele já teve algum quadro de mania. Então, a mania, só rapidamente, é um estado que persistente de pelo menos aí 7 dias em que o indivíduo teve elevação do humor persistente, em que o indivíduo fica grandioso, mais loquaz, com fuga de ideias, distraído, se envolve em atividades prazerosas de um modo excessivo, entre outros sintomas. Então isso é importante de você pesquisar. Às vezes pode acontecer da depressão ser uma manifestação inicial do transtorno bipolar. Mas a gente não tem jeito, nem o psiquiatra vai conseguir saber e nem ninguém. A gente só vai conseguir saber se o indivíduo tem transtorno bipolar ou não quando ele teve o quadro de mania em algum outro momento. Senão a gente não consegue. A gente trata, diagnostica e trata como depressão. Um alerta que a gente faz é que é importante pesquisar se o indivíduo já teve mania ao longo da vida, porque é muito comum que o portador de transtorno bipolar procure apenas o médico ou o psiquiatra para se tratar apenas quando ele está no transtorno, na fase depressiva. Então, por isso que é importante avaliar, ver se ele já teve momentos de euforia com perda de crítica, que seria o quadro de mania, em um outro momento. Para
quantificar o episódio, né, para avaliar a severidade, a escala te ajuda já a colocar, então, se o indivíduo está no estado leve, moderado, grave. A gente falou um pouco, tem que avaliar se tem sintomas psicóticos ou não, se tem características catatônicas, ou seja, se é um quadro muito grave com imobilidade quase total do corpo, se é um episódio único ou se já foi recorrente, já teve outros episódios ao longo da vida, se é uma pessoa que teve uma remissão total ou parcial quando teve esse episódio, se é uma pessoa que tem o quadro que a gente chama de depressão crônica, ou seja, a pessoa reúne os sintomas, os critérios para depressão por um período de pelo menos 2 anos sequencialmente. Tudo isso é importante para você avaliar, para indicar o tipo de tratamento que você vai dar. Mas, de um modo geral, apenas a quantificação, se o indivíduo está num quadro leve, moderado ou grave, e se tem algumas características, se está psicótico ou não, se tem ideação suicida ou não, já é o suficiente para você avaliar se você vai tratar aquele indivíduo ou não. Ficar atento também, pessoal, para os quadros, né, de depressão secundária. Então, no contexto da cardiologia, a gente vai ver que a apresentação da depressão secundária, ela não difere fenomenologicamente aos transtornos psiquiátricos, a depressão dita primária. O quadro se apresenta da mesma maneira. Porém, o paciente pode, né, trazer em sua história, e isso que a gente deve ficar atento, sinais ou sintomas sugestivos de outra patologia clínica ou neurológica. Então, isso é muito importante, especialmente nos casos de depressão resistente ao tratamento. Muitas depressões resistentes são, na verdade, depressões secundárias a quadros clínicos ou situações clínicas. Então, tem uma série de situações que a gente vai ver no próximo slide, mas existe uma relação bidirecional entre depressão e doenças clínicas. Então, depressão aumenta a chance de doenças clínicas e doenças clínicas aumentam a chance de depressão. Além disso, de doenças, a gente tem que ficar atento também para medicações que induzem sintomas depressivos, né? Então isso é muito importante, né? Para fazer um diagnóstico de depressão secundária ao uso de psicofármacos, você tem que observar se há uma relação cronológica entre a introdução da medicação e o aumento da dose e o início dos sintomas de depressão. Então aqui vocês podem ver no quadro, né? Vocês podem ver que tem uma série de condições cardiovasculares, doenças autoimunes, hematológicas e metabólicas, infecções, neurológicas, neoplasias e as medicações, aqui as mais comumente associadas à incidência, à geração de uma depressão dita secundária. Por fim, pessoal, para terminar, eu coloquei um dado epidemiológico aqui só para vocês terem uma ideia de quanto a depressão está presente no contexto de vocês. Então, por exemplo, em indivíduos com doenças cardíacas, existe uma prevalência de 17 a 27% de depressão. Vocês veem aí, para doença cerebrovascular, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, epilepsia, diabetes, câncer, HIV, dor, pacientes com dor, obesidade, o quanto que a depressão está presente e de uma forma muitas vezes um nível muito maior do que na população geral aí que a gente vê comparado no estudo do 2005 que tem em torno de 10,3. Então, como mensagem final, avaliar e diagnosticar depressão é algo muito importante na prática clínica de todos os médicos, não só do psiquiatra, porque ela está aí presente. É só você começar a avaliar que você vai ver que os quadros estão aí. Aliás, você já deve até saber disso,
Eu estou te falando, estou tentando te preparar para que você fique um pouco mais, digamos, armado, né? Habilitado para fazer esse diagnóstico. Tá bom? Obrigado. A próxima aula que eu sugeriria que você assistisse depois dessa é a aula de tratamento de depressão. Até lá!